Neste episódio do E2, não percas o Festival IN, Festival de Inovação e Criatividade no Repórter E2. Este evento conta com a oradora Elsa Veloso e tem como temas principais a criatividade e a inovação, mas também o empreendedorismo. O E2 Pro voltou, desta vez para te mostrar como se constrói um projeto audiovisual. Hoje descobre a primeira fase, a criação do projeto e o guião. No Sem Fronteiras viaja até a Holanda com o aluno Pedro Passo, que te vai dar a conhecer a sua experiência de Erasmus. No Panorâmica estivemos à conversa com Rui Tavares. Para além de fundador e dirigente do Partido Livre, foi deputado no Parlamento Europeu e é escritor, tradutor e historiador. Bem-vindos ao E2. O convidado do Panorâmica de hoje é escritor, tradutor, mas também historiador e um político português. Foi deputado do Parlamento Europeu e atualmente é dirigente do partido que fundou, o Partido Livre. Temos connosco Rui Tavares. Olá, Rui, seja bem-vindo. Desde muito novo que tem uma participação cívica e política muito ativa. Quais é que foram as razões que o levaram a esta intervenção? Bem, acho que em primeiro lugar a época em que nasci. Eu nasci em 72, portanto um bocadinho antes da Revolução, de que não me lembro, mas logo naqueles anos a seguir, entre 75 e 80, digamos assim, era muito difícil escapar à intensidade com que se vivia a política e a causa pública em Portugal. Basicamente o país estava a decidir que tipo de país é que queria ser, mesmo nas escolhas mais fundamentais. Queríamos ser um país coletivista ou com propriedade privada, com mercado, um país liberal capitalista. Queríamos ter uma democracia burguesa ou uma democracia popular. Queríamos ser um país europeu ou um país, digamos, do lado dos não alinhados e do terceiro mundo, ou até uma Cuba da Europa, o que quer que seja. Portanto, isso evidentemente marcou muito aquela geração, mesmo de gente muito nova, 4, 5, 6 anos, porque na escola falava-se das grandes escolhas do país e falava-se das grandes figuras políticas que apareceram a seguir à Revolução, ou que já vinham de trás, como Álvaro Cunhal, Mário Soares, Sá Carneiro e outros, e portanto isso inevitavelmente influenciou-me. Nas últimas eleições europeias, Portugal teve a maior taxa de abstenção de sempre, com 66,2%, sendo que os jovens são quem menos participa e quem menos participou nas votações. Na sua opinião, quais são as razões deste alinhamento? Eu creio que há muitas razões, mas também, principalmente, nós não fizemos, enquanto sociedade e enquanto instituições, não fizemos o que deveríamos para, ao menos, minorar essas razões. Ou seja, ajudámos ao alinhamento. Um exemplo bastante óbvio, não houve campanha eleitoral para as europeias nas televisões generalistas, por exemplo. Portanto, só seguiu o debate europeu e muito pouco quem tinha televisão por cabo. Mas o facto da campanha não estar nas televisões acabou por gerar um efeito de dominó em relação às rádios, aos jornais, etc. Portanto, basicamente, Portugal, um dos países sob o programa na altura da Troika, um dos países para quem as grandes escolhas europeias podem ser ou mais benéficas ou mais perniciosas. Portanto, nós éramos os que tínhamos mais a perder ou mais a ganhar com boas escolhas nas eleições europeias. Foi provavelmente um dos países na União Europeia que menos viu passar o grande debate europeu naquela altura. O debate, por exemplo, para presidentes da Comissão, portanto, não falo só em relação a partidos portugueses e à campanha para deputados ao Parlamento Europeu, aí as pessoas ainda poderiam achar que estava a falar em interesse próprio. Mas não. Ao mesmo tempo havia uma campanha para decidir quem seria o próximo presidente da Comissão Europeia e em Portugal, por exemplo, um dos debates não passou, o segundo debate só passou porque nós fizemos um protesto e conseguimos que passasse em canal fechado. O Parlamento Português, a Assembleia da República, não deu por isso, não se preocupou, o Governo tampouco. Portanto, as grandes instituições, a nossa elite política, jornalística e institucional, simplesmente, em face desse alinhamento, o que decidiram fazer foi cavar mais fundo e não tentar contrariá-lo. É possível estimular a participação cívica dos jovens ou tem que ser algo que parte deles mesmos? Tem que partir das próprias pessoas, mas é importante dizer a cada um dos cidadãos europeus, mais jovens, menos jovens, que aquilo que se está a passar neste momento em Portugal e na Europa não é uma questão, digamos, de política rotineira ou habitual. Nós estamos basicamente a lutar pelo nosso estilo de vida.
dependendo de escolhas certas ou erradas das democracias e das classes políticas, embora eu deteste o termo, mas enfim, das pessoas que estão empenhadas na causa cívica e pública dos próximos anos, nós podemos ou continuar a ter um estilo de vida aberto, cosmopolita, democrático, e defender o Estado Social e ainda abrir possibilidades a todos os jovens europeus a que possam ter uma vida que os realize, ou podemos fazer como a Europa faz de vez em quando, umas quantas vezes por século, que é, pelo colapso da própria promessa política do projeto europeu, basicamente destruirmos a vida de uma geração. Talvez de uma forma não tão trágica como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas certamente pela imigração, pela falta de perspectivas, pela degradação da democracia, enfim, por uma série de coisas contra as quais nós devemos combater. Não percam a segunda parte do Panorâmica com o Rui Tavares. O E2 continua, nós voltamos daqui a pouco. Esta semana, o Repórter E2 veio até ao seminário do Festival IN, que ocorreu na Escola Superior de Comunicação Social. Viemos conhecer um pouco mais acerca desta iniciativa, que tem como tema a criatividade, inovação e empreendedorismo. O Festival IN é o maior festival das indústrias culturais e criativas existente em Portugal e Espanha. É um festival em que existe cross-innovation, em que é importantíssimo encontrar essas indústrias culturais e criativas. É a maior plataforma agregadora da economia criativa e, portanto, é um convite para fazer um step-in e para se encontrarem os empreendedores, os criativos, os investidores e toda a gente que quer ter este espírito de mudar Portugal para uma coisa melhor, mais criativa, mais inovadora, diferente, em que se dão conexões úteis. Eu não estou, como é óbvio, como não sou da organização do festival, também fui apenas uma espectadora atenta do programa, e aquilo que eu percebo e a importância que eu acho que de facto advém de festivais como estes é de facto colocar os vários intervenientes em contacto uns com os outros, a partilha de ideias. Muitas vezes uma pessoa poderá ter a sensação que tem uma ideia e que essa ideia não é a melhor ideia ou que não vai ser aceite, e com este tipo de iniciativas há de facto uma partilha, há se calhar também o juntar de sinergias. Eu tenho uma ideia que pode complementar-se, por exemplo, com uma sua, e no fundo acabamos por com este tipo de iniciativas alavancarmos as nossas próprias ideias, não é? Portanto, eu acho que penso que esse será o objetivo do festival, pronto, e pelo menos o fazer-se e o existir já é um bom ponto de partida. Esta nova sociedade vai celebrar isto: o cross-innovation, a celebration, o pôr em rede, o pôr em comunicação. E o pôr em comunicação significa criar estas teias entre os centros de investigação e desenvolvimento, os organismos públicos e privados. Hoje vamos assistir ao lançamento da maior plataforma das redes internacionais e das redes internacionais das indústrias culturais e criativas, alguma vez criada em Portugal. Temos uma panóplia enorme de música, performance, cinema, redes, um enorme projeto de empreendedorismo para lançar e para as pessoas participarem e serem capacitadas através dele. Temos
muitos projetos interessantíssimos que as pessoas não devem perder e vão de certeza sair de lá energizadas e com vontade de mudar Portugal. Neste seminário tivemos uma abordagem mais completa acerca do que é o Festival-IN, a quem se destina e como surgiu esta ideia. Não percas o Festival-IN, que estará presente na FIL de 23 a 26 de abril de 2015. O E2 Pro está de volta com novos conteúdos e uma nova área a explorar. Nos próximos episódios, iremos mostrar-te como se criam projetos de ficção. Da pré-produção à pós-produção, vamos perceber como tudo é feito e revelar-te os bastidores da novela Os Nossos Dias, da RTP. No programa desta semana, vamos mostrar-te como decorre todo o processo de criação de um guião e definição de um conceito de um projeto de ficção. Há normalmente duas formas de se criar um guião ou criar um projeto de ficção. Há um guionista que tem uma ideia brilhante e que consegue vendê-la a um canal ou a um produtor, que é a forma mais rara. Normalmente em televisão o mais frequente é trabalhar-se por encomenda. O canal quer determinado produto, a produtora, juntamente com os guionistas, elabora uma sinopse que vá de encontro ao que o canal quer, o canal pretende, e assim nasce um produto audiovisual. Em relação aos nossos dias, os objetivos é cumprir um planeamento de 300 episódios, aqui para o caso, e depois conseguir responder ao máximo perante as exigências de um coordenador de projeto ou de um diretor de projeto, aqui no nosso caso é o Adriano Luz, e claro, cumprir os objetivos de produção em si, que a empresa estabelece, e chegar ao fim do projeto com esses objetivos atingidos. A produtora tem que se desdobrar em esforços para elaborar ideias e sinopses e conceitos e projetos de novelas e de séries que possam agradar ao canal. Aí é o trabalho de brainstorming mesmo. Aí é que é o trabalho de brainstorming por excelência. Os guionistas reúnem-se em salas como estas, em que estão a debater tudo e mais alguma coisa, quanto mais ideias melhor, para depois fazer uma triagem e depois chegar a um consenso. Muitas das ideias que os autores tenham sejam potencializadas. Porquê? Porque, por vezes, uma boa ideia pode não ser execuível, por questões orçamentais, por questões da natureza do projeto. A série é de época, ou a série é contemporânea, ou vamos falar de imigração com países da Europa, ou vamos falar no Norte, ou vamos falar no Sul, ou vamos centrar-nos na zona de Lisboa. Portanto, há umas linhas de orientação que têm que ser preenchidas e, com base nisso, vai-se criando essa tal sinopse. A partir daí começa-se a construir a casa. Começa-se como? Começa-se pela escolha do elenco. Essa escolha é participada por muita gente, quer aqui interiormente dentro da produtora, como através do canal emissor, que neste caso é a RTP, que também dá o seu parecer sobre se está de acordo com o elenco que é proposto e isso. Bom, a seguir a isto, começa-se a fazer a aprovação e a construção dos decors, dos cenários, encontrando os decors exteriores, as casas, e depois fazendo as suas réplicas aqui dentro em estúdio. A função do diretor de projeto é, no fundo, coordenar todas estas equipas, que são, isto, como podem imaginar, isto movimenta muita gente. Cenógrafos, luz, som, diretores de atores, realizadores e, portanto, o diretor de projeto faz a ponte sobre estes setores todos. No fundo é assim, numa escala maior é o que um realizador fará num filme, que tem que filtrar e enfim, dar um ponto de vista ao seu filme. O que um encenador fará numa peça de teatro é o que um diretor de projeto faz num projeto destes.
Isto são equipas enormes e, normalmente, o que o diretor de projeto tem que ter essa competência, que é liderar equipas e conseguir transformar em mais-valias as partes que integram o projeto. Obviamente que tudo isto feito em parceria com os diretores de setor. No caso da realização, com os realizadores. No caso da direção de atores, com os diretores de atores. No caso da luz, com o diretor de fotografia. No caso do cenário, com o cenógrafo. No caso do guarda-roupa, bom, e por aí fora. Estes projetos são longos, são projetos de 6, 7, 8, às vezes já fiz projetos maiores, ainda que como diretor de projeto é o primeiro que faço, mas eu acho que a grande vantagem a mais-valia de um diretor de projeto é esse, é saber ouvir pessoas, saber liderá-las, mas saber liderá-las de uma maneira em que as pessoas se sintam que são parte integrante e não só trabalhadores contratados para aquilo. Por hoje ficamos por aqui, mas prometemos trazer-te mais novidades no próximo E2 Pro. Já está? Olá, meu nome é Pedro Passo, sou aluno de Publicidade e Marketing na ESCS, estou no 3º ano e este semestre decidi vir fazer Erasmus para o norte da Holanda, mais precisamente Groningen, e estou na minha residencial, é o quarto C91 de Winschoterdiep. Tenho vizinhos dos 4 cantos do mundo e provavelmente isso tem sido a mais-valia desta experiência, tem sido o contacto com as diferentes culturas. Tenho vizinhos de Austrália, Índia, Canadá, Estados Unidos, Bulgária, Itália, Espanha, França. A lista é muito extensa, mas tenho gostado bastante, tenho aprendido muito e vou-vos tentar mostrar um bocado de como é que as coisas funcionam aqui, a cidade, esse tipo de coisas. Por isso, vou-vos tentar fazer uma tour aqui pela residencial Vincho. É bastante grande, tem vários blocos, muitos quartos, quase 300, e vou-vos tentar mostrar mais ou menos. Este é o meu meio de transporte, eu uso um skate para me deslocar aqui dentro. É tudo bastante relaxado e boa onda, por isso venham daí. É muito bom o ambiente, temos pessoas de toda a parte e eu basicamente só conheço as pessoas que vivem aqui no meu bloco, no C, o das Portas Verdes, porque todos partilhamos a mesma cozinha. Então acabamos por fazer as refeições ao mesmo tempo, utilizamos o mesmo balneário e acabas por criar, é quase uma família multicultural, o que é muito bom e aprendemos bastante sobre os outros países. Estamos agora numa da parte mais fixe da residencial, é onde eu ando de skate. Como podem ver, até tenho um sítio para andar de skate aqui. Bem, mais coisas sobre a Holanda. Aqui é possível viajar por todo o território holandês num dia por apenas 7 euros. Quanto a Groningen, eu acho que é uma cidade bastante bem aproveitada. Não é muito grande, mas souberam racionalizar o espaço muito bem. E é um sítio ótimo para se viver, porque temos tudo a uma distância curta e, por exemplo, eles conseguiram construir a cidade de maneira a que o centro tenha muito poucos carros e qualquer cidade holandesa é de espantar só pelo facto de usarem as bicicletas a todo momento. Mas arrisco-me a dizer que provavelmente gosto mais de Groningen do que de Amsterdão, porque é uma cidade mais pequena, mas contudo tem uma excelente vida noturna. Isto é uma cidade de estudantes, dá para nos divertirmos bastante aqui, mas no entanto é muito bonito, tem muitos concertos, muitos museus, porque a cultura é bastante forte e não podia estar mais satisfeito com o sítio para onde eu vim. Tem sido uma experiência por enquanto muito boa, só estou cá há um mês, ainda tenho 4 meses, mas por enquanto não trocava nem por nada. Sem dúvida que é uma experiência que eu recomendo a toda a gente e se tiverem a oportunidade não hesitem e venham, porque vão ser provavelmente
melhores meses, talvez, da vossa adolescência, crescimento, antes de serem homemzinhos e mulherzinhas. Um abraço para a ESCS e tenho muitas saudades, mas por enquanto ainda tenho aqui uns tempos valentes. Adeus e até uma próxima. Cá estamos para a segunda parte do Panorâmica com o Rui Tavares, ex-eurodeputado e fundador do Partido Livre. Rui, os cidadãos atravessam uma crise de confiança em relação ao sistema democrático ou em relação aos políticos? Eu acho que uma crise de confiança aparece quando nós nos encontramos sem caminhos, sem alternativas. A Europa no passado, a despeito das suas grandes tragédias e das suas péssimas escolhas que muitas vezes fez, também conseguiu escrever vários capítulos do que eu chamaria o livro do progresso. Olha, na expansão do ensino superior e da partilha do conhecimento para todos, nas 8 horas de trabalho, nos votos para as mulheres, nas férias pagas. As conquistas. As grandes conquistas sociais, que não foram só europeias, mas que, em grande medida, foram europeias e que se expandiram até para o resto do mundo. Em grande medida, há muitos países no mundo que ainda querem conseguir, ao menos, essas conquistas vê a Europa como uma incubadora das gerações passadas. De ideias. Exatamente. E essa incubadora de ideias, no fundo, ela era feita dos próprios cidadãos e da criatividade que as sociedades demonstravam. De certa forma, nós não temos as bandeiras progressistas do presente e do futuro. Ou seja, onde é que estão hoje aquelas bandeiras que eram as dos votos para as mulheres, ou das 8 horas de trabalho, ou da segurança social, ou da saúde para todos, ou do ensino para todos? O que é que elas poderão ser no futuro? Os políticos não devem ser uma comunidade à parte. Os políticos devemos ser todos nós. Todos os cidadãos deveriam deveriam dar uma parte do seu percurso de vida à política. Podiam ser 3 anos, 4 anos, 5 anos, nem que fosse na Assembleia de Freguesia ou nem que fosse noutro tipo de qualquer trabalho, e depois voltar às suas vidas normais. Esse é um ideal de política que não excluindo gente que queira fazer política durante mais tempo, mas que deveria trazer os cidadãos à política para também entenderem também o quão difícil a política pode ser, como as escolhas muitas vezes são complexas, como é difícil explicar as escolhas aos nossos concidadãos e o tipo de esforço democrático que devemos fazer. Então aí devia mudar a política. E ao mudar a política devia mudar também os atores. As pessoas têm noção do quanto essa política as afeta diretamente? Eu acho que têm noção de que as grandes escolhas políticas podem, basicamente, destruir uma vida ou, pelo contrário, fazê-la florescer e dar-lhe possibilidades de futuro e possibilidades de fazer as suas escolhas. O que não tem havido é um diálogo fértil entre a sociedade em geral e as pessoas que estão empenhadas na causa pública, de forma a que as alternativas apareçam. Que tipo de diálogo seria esse? Bem, é desde logo um diálogo em que se diga que há caminhos, há soluções e que, no meio de uma realidade muito complexa, há algumas coisas muito simples que nós deveríamos fazer. Uma delas, democratizar a União Europeia. Enquanto a União Europeia não for uma democracia, ela não vai sair da crise. Portanto, neste momento, ela é um clube de democracias, o que quer dizer que são os maiores que mandam, são os mais ricos e os mais poderosos que mandam, e não os 500 milhões de cidadãos europeus que têm uma palavra a dizer no seu futuro. Mas virando-nos para Portugal. Portugal passou por um processo de desvalorização nos últimos anos, e é preciso dizer que é só pela valorização das pessoas, do conhecimento e do território que nós podemos sair da nossa crise. Outro exemplo ainda. Portugal é um país muito desigual. Um país desigual é um país caro. E um país que não só é caro, como é insustentável, como está a minar o seu próprio futuro. Desigual em que termos? É desigual em termos económicos, desde já, não é? Portanto, temos uma distribuição de rendimento que é muito desigual. Os muito ricos em Portugal têm várias vezes mais rendimento do que os muito pobres e esta disparidade é maior do que noutros países europeus. Desigual em termos sociais, porque é um país ainda muito marcado pela experiência da pobreza, pela experiência da falta de alternativas, pela experiência da desigualdade em termos educacionais. Nós diminuímos isso aqui há uns anos. Acha, portanto, que a qualidade do ensino superior, por exemplo, em Portugal, é menor do que noutros países da Europa? Não, eu acho que nós atingimos uma qualidade muito boa em Portugal. Com o pouco que temos? Com o pouco tempo que temos de evolução. O problema é que, neste momento, para chegar a essa qualidade muito boa que temos, é preciso pagar muito caro. Nós temos as propinas mais caras da Europa. Quer dizer, a Alemanha, que é exemplo para tanta coisa, e toda a gente fala da Alemanha,
para tanta coisa, mas ninguém se lembra de dizer que a Alemanha foi abolindo as propinas, região a região, universidade a universidade, e o ano passado aboliu as últimas propinas que ainda restavam no sistema de ensino superior na Alemanha. Em Portugal, os mestrados são caros, os doutoramentos são caros, hoje em dia fazer uma carreira profissional sem um mestrado é muito difícil. O que é que acontece? Quem vem de famílias que têm dinheiro pode fazer o seu mestrado a seguir à licenciatura logo e seguir adiante, ir fazer a sua carreira. Quem vem de uma família que não tem dinheiro, ou para de estudar, tem que ir tentar ganhar dinheiro para fazer um mestrado, o que é difícil, ou imigra. Bem, seja qualquer escolha que faça, tem muito mais dificuldades e corre o risco de ver as suas, digamos, as suas pernas, para não dizer as suas asas, cortadas logo a seguir à licenciatura, se é que chegou à licenciatura, porque as propinas da licenciatura também são caras e acumulam-se uma série de outros fatores de gastos que as famílias têm de enfrentar. O tempo é curto, infelizmente. Muito obrigada por ter estado Obrigado, aqui hoje. O Panorâmica de hoje fica por aqui, o E2 também. Até para a semana.